Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, povo de Deus, povo abençoado, hein? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, não é verdade? Feliz a nação cujos moradores da terra servem a esse Deus Todo-Poderoso. Por isso que é muito sofrimento entre as pessoas, porque as nossas atitudes erradas, elas nos fazem sofrer e demais. Tem pessoas hoje sofrendo porque está cometendo erros exagerados, escolhas erradas, querem andar seguindo o curso desta vida, fazer o que pensam e achar que isso aí não tem nenhuma influência. Tem sim. Tudo que nós fazemos, tudo que nós tomamos de atitude, ela recai sobre nós, seja para o nosso bem, ou seja para o nosso mal. Quero te agradecer, você que tem me seguido na rede social, no YouTube, você que tem acessado o meu canal José Maria, e tem estudado a Bíblia, tem sido um porta-voz, um anunciador de boas novas. Quando você está compartilhando esse vídeo, você está divulgando, falando para as pessoas, você está sendo um contribuinte no reino de Deus. Deus nos chamou para isso. Deus chamou-nos, não foi para sermos estrelas, sermos artistas, famosos, não. Deus nos chamou para sermos ganhador de alma. E a mensagem da palavra de Deus é para conscientizar você que você precisa de Jesus. Todos nós precisamos de Deus para enfrentarmos uma eternidade que aguarda cada um de nós. Quando descemos à sepultura, resta-nos uma eternidade onde cada um de nós vamos encontrar com Deus. A Bíblia diz: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Isso aí é prestação de conta. Cada um vai dar conta dos seus atos. Não pense que você vai ficar impune. Você bebe, você fuma, você mata, você adultera, você prostitui. Você não vai ficar impune. Você está pensando que Deus criou você para você fazer o que você quer aqui no planeta Terra? Não. Você está aqui e Deus deu a Bíblia, a palavra de Deus, para você se corrigir. E nós temos a ajuda do Espírito Santo para nos ajudar, nos corrigirmos. É Ele que nos corrige, nos coloca no alinhamento. O Espírito Santo é como se fosse um prumo de um pedreiro. Ele alinha, o prumo serve para tirar o defeito da parede. Então o Espírito Santo é para tirar os nossos defeitos. A semelhança de Deus, Ele quer colocar em cada um de nós. Hoje eu quero falar um assunto sobre dois personagens, o homem rico e o homem pobre. Aquele que vivia nas delícias desta vida, provando todos os prazeres, comia a melhor bebida, vivia regaladamente, uma vida esplêndida, não faltava nada. E o outro personagem é de um homem sofredor, um mendigo. E aqui na Terra parecia tudo normal. A diferença do padrão de vida. Padrão de vida. Aquele homem tinha um padrão de vida excelente. Roupas finas, vivia nos palácios, vivia esplendidamente e regaladamente. Ou seja, comia do bom do melhor, tinha os melhores empregados, melhor casa, tudo para ele era requinte. E via aquele homem mendigo que batia nas portas, pedindo esmola,
e pedindo ajuda. E eu quero ler com você em São Lucas, no capítulo 16. Ele é um extensivo, não posso ler esse texto todo, mas apenas quero resumi-los para tomarmos tempo. Aqui, vamos ver aqui no versículo de número 20. E havia também, vamos no 19. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado esplendidamente, ou seja, vivia na fartura. E tinha também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chaga à porta daquele que é rico. Estava na porta, sentado na porta, aquele rico, esperando alguma coisa, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, ou seja, o lixo, tudo que se jogava fora. Aquele homem esperava jogar as sobras para ele revirar e ver se conseguia alguma coisa para se alimentar. E os próprios cachorros vinham lamber-lhe as feridas. Chaga quer dizer feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. E no Hades, quer dizer, no inferno, no lago de fogo, ergueu os olhos, abriu os olhos, estando em tormento. Tormento quer dizer sofrimento. E viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E orou, quer dizer, clamou, orou, e diz: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água, a ponta do seu dedo, e me refresca a língua, porque estou atormentado, ou seja, estou sofrendo nesta chama, fazendo fogo. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste teus bens em sua vida, Lázaro somente males, e agora este é consolado, quer dizer, Lázaro estava sendo consolado e tu está sendo tormentado, está no sofrimento. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vocês, de sorte que os que quiserem passar daqui para vocês não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Disse-lhe, pois, o rico: rogo-te, pois, ó pai, que o mande à casa de meu pai, dos seus familiares, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento, de sofrimento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ou seja, lá tem a palavra de Deus. Quando fala lá, eles têm Moisés e os profetas, está dizendo os 5 livros de Moisés, o Pentateuco, e os profetas, são os livros histórico, poético e profeta. É a palavra de Deus. Lá tem Moisés e os profetas. Aqui, ouça-nos, ou seja, a pregação estão anunciando a palavra de Deus, e lá é que ouça. Aí disse-lhe ele, isso o rico que morreu: não para Abraão, mas meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe diz: se não escutam a Moisés e aos profetas, ou seja, se não estão nem aí para a palavra de Deus, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Vamos aqui entender a palavra de Deus. Aqui estamos diante de... O que é parábola? Parábola é uma comparação, uma ilustração. É apenas uma história. Jesus criou essa história de 2 figuras, na figura do homem rico e na figura do homem pobre, que viviam em suas vidas terrenas com fartura. Um vivia com fartura e achava que não faltava nada para ele. O outro vivia na pobreza, no sofrimento, e houve uma partida para a eternidade.
Lázaro, um personagem, Jesus está contando, ele morreu, dormiu no Senhor. E a Bíblia diz que os anjos de Deus levaram o seu espírito lá para o seio de Abraão. Essa linguagem de figura. Levaram para o céu, paraíso. E o rico depois morreu. E o rico já não foi para o seio de Abraão. O rico foi direto para o Hades, o lago de fogo. E o rico estava num lugar de tormento. E de repente o rico, aquele homem rico, ele abriu os olhos e viu, reconheceu Lázaro, aquele homem que ficava na sua porta, pedindo esmola, mendigando, desejando o que comer. E aquele homem entrou em desespero. Houve um contraste. Aqui na terra, ele achava que tinha tudo e na eternidade não tinha nada. E Lázaro não tinha nada aqui embaixo na terra, mas lá no céu ele tinha tudo. Jesus falou assim: do que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua salvação, a sua alma? Aquele homem, ele não se preocupou em ouvir a palavra de Deus. Aquele homem depositava a sua confiança nos seus bens materiais. A Bíblia diz que a fazenda do rico é a sua segurança. Ele só percebe que aquilo ali não é uma segurança quando ele parte para a eternidade. E aquele homem rico, ele foi decepcionado. Aqui na terra ele vivia nos prazeres, nas delícias, comia do bom do melhor, mas não se interessava em ouvir a palavra de Deus, o conselho de Deus. Arrependa-te, aceite Jesus. E ele, em outras palavras, só queria a farra, só queria as delícias, só queria os prazeres, só queria beber, só queria comer, só queria dança, só queria festa. Não se preocupou em se preparar para a eternidade. Aqui embaixo, no planeta Terra, é uma preparação para nós encontrarmos com o nosso Deus. Todos nós vamos encontrar com Deus. Queira você, queira ou não, seja o rico, seja o pobre, seja o branco, seja o preto. Todos nós. Só vai escapar do fogo eterno aquele que lavar suas vestiduras no sangue do Cordeiro, ou seja, aquele que se arrepender dos seus pecados. E Abraão, aquele homem começou a rogar para Abraão para que Lázaro molhasse na água a ponta do seu dedo e refrescasse a sua língua, porque estava num lugar de tormento, sofrimento. O inferno existe, o lago de fogo existe. Aqui é uma linguagem de figura. Aqui é uma sentença. Jesus já está antecipando, mostrando o que vai ser a realidade lá na eternidade. Todos que desceram à sepultura estão aguardando o dia do juízo final. A Bíblia diz que aquele homem começou a clamar, pedir, estava naquele sofrimento, entrou em desespero. Ele ficou sem entendimento. E de repente Abraão começou a explicar para ele: olha, tem um grande abismo entre quem está no céu e quem está aí no Hades, na profundidade, no inferno. Se alguém daqui do céu quisesse passar para aí, não conseguiria. E se vocês que estão aí no inferno quisessem subir aqui para o céu, também não conseguiria. Tem um abismo. Aí aquele homem entrou mais em desespero. Não, Abraão. Então manda alguém lá na casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Avisa para eles, para que eles não venham para esse lugar onde eu estou sendo atormentado. E Abraão, lá tem Moisés, lá tem os profetas, lá tem a Bíblia, lá tem a palavra de Deus. Em outras palavras, na terra tem os pastores. Tem alguém falando que Jesus está voltando.
Tem alguém dizendo que o salário do pecado é a morte. Tem alguém dizendo que se você morrer nessa vida de pecado, você vai descer à sepultura, mas quando Jesus voltar a buscar a igreja, você vai ser ressuscitado para enfrentar o juízo final. Se você não tiver seu nome escrito lá no céu, no livro da vida, o dia do juízo final, a Bíblia diz que vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Aquele homem ficou em desespero. Não, Abraão, não. Manda alguém lá. Aí Abraão explicou para ele, olha, lá tem Moisés, lá tem os profetas, eles é que ouçam, eles que dêem ouvido. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E hoje, quantas pessoas estúpidas, ignorantes, às vezes liga a televisão, está ali o pregador, o pastor, anunciando, você precisa se arrepender dos pecados. Sabe o que você faz? Você muda de canal. Aí bota na programação de piada. Bota no Big Brother, prostituição, fornicação, imundícia. Bota ali no show, de música, funk. Começa a beber. Você não quer nada com Deus. Você não quer se preparar para encontrar com Deus na eternidade. A eternidade existe. Todos nós vamos enfrentar o nosso Deus. Todos nós vamos prestar conta dos nossos atos para Deus. Tudo passa. Que adianta você viver nessa vida de luxúria, iate, resort, comendo do bom do melhor, alimentando, sabe o quê? A sua natureza carnal, que ela gosta de comer, gosta de beber, gosta de prostituir, gosta de adulterar, glutonaria, as delícias, os prazeres desse mundo acabam, tudo é passageiro. Eu e você temos um encontro marcado com Deus. E agora aquele homem, Abraão explica para ele, se alguém ressuscitasse e avisasse os moradores da terra, eles não acreditariam, porque tem a pregação da palavra de Deus. O grande problema da humanidade é não acreditar no que está escrito na palavra de Deus. O Senhor falou, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus está voltando. E a Bíblia é o manual. A Bíblia é Deus falando com a humanidade. Deus falava diretamente com o homem. Hoje Deus fala através da sua palavra. Você não quer ouvir a palavra de Deus? Você está fechando os ouvidos, tapando os ouvidos para não ouvir a palavra de Deus? Aquele homem era assim. Achava que o seu dinheiro, a sua fartura era o suficiente. Achava que aquilo estava bom para ele. Não, aqui é momento de preparação. Se o homem não nascer da água e do Espírito, se o homem não nascer de novo, o Espírito de Deus tem que entrar na sua vida. O Espírito de Deus, ele veio para transformar a nossa vida. O Espírito de Deus, ele veio para trazermos a conscientização que você precisa se arrepender dos seus pecados. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Atos dos Apóstolos, vamos ver aqui, capítulo de número 3. Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos. Capítulo 3, versículo 19. Olha o conselho de Deus. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, ou seja, perdoados. E venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. O homem é vazio. Nós, sem Deus, somos vazios. E a ordem é se arrepender. E aquele homem rico não se arrependeu. Arrependei-vos e convertei-vos, para que seja o quê? Apagados os vossos pecados, ou seja, perdoado. Esqueci. Deus quer te perdoar hoje. E vem assim o quê? O tempo do refrigério pela presença do Senhor. Vida nova.
Quantas pessoas estão sofrendo, vazias, pobres. Muitas vezes você pensa que é rico. As pessoas olham na sua ótica natural, você é rica materialmente, financeiramente, mas você é pobre espiritual. Que adianta você ser rica, cheia do dinheiro, milionário, andando de iate, avião, fazendo turismo, passeando, curtindo as delícias, e diante de Deus você é pobre. E aquele homem, o outro personagem, ele era pobre materialmente, mas ele era fiel a Deus. Ele cria nos escritos de Moisés e os profetas. Ele servia a Deus, ainda com sofrimento, ainda com dificuldade, com toda fraqueza, ele servia a Deus. E no dia do encontro com Deus, ele foi para o seio de Abraão. Não quer dizer que quem morreu agora está no seio de Abraão. Aqui é a linguagem de figura. Haverá duas ressurreições. A ressurreição dos mortos. A primeira ressurreição é para aqueles que aceitaram a Jesus, a ressurreição dos salvos. A Bíblia diz que Deus vai dar ordem aos seus anjos, aos 4 cantos do planeta Terra, a buscar os escolhidos. E os ímpios vão ressuscitar sim, no último dia, para comparecer no juízo final. Vamos lá, Apocalipse capítulo 20. Pega a sua Bíblia aí, Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. Isso. Versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado, quem estava sentado nele? Jesus Cristo. Sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. E vi os mortos, grandes, quer dizer, ricos, e pequenos, pobres, que estavam diante do trono, na frente do trono, organizados. E abriram-se os livros, livro das obras. E abriu-se o outro livro, que é o livro da vida, onde tem que estar o teu nome. Se o teu nome não estiver lá, você já tem o seu endereço. E os mortos, olha só, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, livro das obras. Tudo que você faz aqui, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, as pessoas que morreram afogadas. A morte e o inferno deram os mortos que nele havia. A morte é um espírito. O inferno teve que devolver as pessoas, o espírito que estavam lá, para comparecer diante do final, para ser julgado. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. Olha só, a morte e o inferno foram jogados num lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Quando fala a segunda morte, fala de separação eterna. 2 mortes vai ter. A morte física e a outra morte, que é a morte eterna. Separação eterna do Espírito. Aqui, quem não tiver seu nome escrito no livro da vida, vai ser lançado, sabe onde? No lago de fogo e enxofre. Aqui é, resumindo, aonde estava aquele homem que vestia esplendidamente, regaladamente, não queria saber de Deus. Então Jesus está te avisando. Tem Moisés e tem os profetas. Tem a igreja, tem os pastores, tem a Bíblia, tem a palavra de Deus. A escolha é sua. Hoje, se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça o teu coração. Prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Breve, o Senhor Jesus virá para buscar a igreja. Se você não subir, não ressuscitar na primeira ressurreição, você vai ressuscitar na segunda ressurreição para comparecer diante do trono branco, e nos livros das obras o Senhor vai ler a sua vida e vai trazer a sua sentença. Vai analisar o livro da vida. Se você o nome não estiver escrito ali, você vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja,
Que Deus tenha misericórdia de nossa vida. Amém.